Bom dia. Olá, bom dia a todos. Acordaram? Mais um dia. Estão todos vivos e acordados? Aqui nós estamos Quase. acordando. Hoje foi bem difícil se acordar, gente. Tem dia que é assim mesmo, mas faz parte, né? Hoje nós vamos falar de um tempo que reflete os dias atuais, de praticamente todas as nossas aflições, angústias, anseios. Nós vamos falar hoje sobre a nossa oração, sobre Deus não tem um plano B. O plano dele é único. Nós separamos aqui uma parte da palavra do profeta Isaías, lá no capítulo 46, a partir do versículo 9. Ele fala assim para os deuses da Babilônia. Ele está falando diretamente para aquele povo da época. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos, o que ainda virá. Isso é o próprio Deus falando para o povo da Babilônia através do profeta Isaías. Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Do Oriente convoco uma ave de rapina, de uma terra bem distante, um homem para cumprir o meu propósito. Aqui, dentro do contexto, ele está falando sobre o propósito de Deus, e ele fala aqui, né, como eu li, faço conhecido, né, o fim. Ou seja, e ele fala que ele permanecerá em pé. Ali ele afirma, né, ele tem afirmações nessa passagem. Então, imagine que hoje, nos dias atuais, você certamente pode passar por algum problema, por alguma situação que requer muita resiliência da sua parte, resistência e não desistir. E é importante que essa vontade de permanecer venha do querer, né? E em nós é difícil permanecer, né? Porque nós somos falhos, nós somos pecadores, e a nossa natureza é por si só duvidosa, né? Mas em Cristo, né, em Jesus, a gente sabe que somente através dele a gente consegue permanecer nesse plano, né? Não no plano B, porque Deus não tem um plano B, né? O único plano dele é único e eterno. Então hoje a gente vai falar sobre esse propósito de permanecermos acima das circunstâncias, né? Porque na vida a gente sabe que, como a gente tem falado aqui em outros encontros, outras orações, a gente passará por momentos difíceis, tribulações, dias que estejamos não tão, vamos dizer assim, firmes, né? E aí é que entra exatamente o segredo da vida. Nosso plano A era estar aqui sozinho. Ó o plano B. Hoje o plano B apareceu aqui, ó. Acordou junto. Nossa caçula acordou com a gente 4 horas da manhã, gente. Então, é complicado, né? Porque nós somos falhos e Cristo é perfeito. Então a gente sempre tem um plano de contingência, né? A gente sempre tem, se tudo, tem aquela frase, se tudo der errado, eu viro tal, faço tal coisa. Eu não gosto dessa frase. Eu não gosto também daquela frase que fala assim, o não eu já tenho, vou correr atrás do sim. Não, você já tem o sim pela graça, entendeu? Porque Jesus passou por tudo que passou na cruz para te fazer um vencedor, para nos fazermos vencedores. Então,
A gente sabe que a gente vai passar por dificuldade, mas que no final nós teremos a vitória em Cristo Jesus. Então, querido, Exato. foi o que a gente falou ontem. Se a vitória ainda não chegou, é porque não acabou, né? Então, assim, ele não tem um plano B, ele não tem um plano de contingência como nós temos, como a gente, com a nossa fé pequena, a gente sempre faz, entendeu? Plano B, Então, plano C. a gente deve confiar que ele está no controle e que tudo que desenrola, tudo que acontece, cada bracinho da nossa vida vai levar a gente até o fim e propósito que ele tem para nós, entendeu? Até os caminhos dele, né? Ele nos ama a ponto de não ter um plano B. Ele é tão soberano, ele já sabe de tudo, ele é tão perfeito que ele não tem um plano B. E ele sabe de cada saída, ele não é pego de surpresa. Deus não é pego de surpresa igual a nós, né? Na nossa vida a gente é pego de surpresa. Ele não. E lá em Salmos 25, 12, ele fala assim: ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Então é ele que instrui, é ele que nos orienta, né? A palavra também diz que ele opera em nós o querer e o efetuar. Então tem uma frase famosa, né? Aí hoje em dia entre os pregadores da internet, entre todo mundo, que fala assim: se Deus permitiu que eu sonhasse com isso, se Deus permitiu que eu visse, que eu tocasse, que eu desejasse aquilo, é porque Ele já tem aquilo para minha vida. Que eu tivesse acesso. Entendeu? E assim, se você analisar todo o contexto, eu acho que eu concordo, entendeu? Tem muito fundamento. Tem muito fundamento, entendeu? Porque se você tem que ir pela base, a base é que Cristo é bom, que todo bem coopera, né? Que tudo aquilo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o seu bem. Se você ama Cristo, se você já entregou sua vida a Cristo, tudo vai cooperar para o seu bem. Até os planos que deram errado. A gente estava aqui estudando sobre isso e ontem eu estou relendo Atos, né? Eu gosto muito de Atos, que mostra os primeiros evangelistas, as viagens missionárias de Paulo e a igreja primitiva, que é muito importante a gente sempre voltar a essa origem da igreja, né? Então, assim, Paulo, ele foi preso, ele foi apedrejado, foi para prisão várias vezes, e em nenhum momento ele sofreu naufrágio, foi picado por cobra, entendeu? Em nenhum momento ele falou assim: nossa, Deus perdeu totalmente o controle da minha vida. Não, ele foi vendo que ele estava sempre sendo orientado pelo Espírito Santo para onde ele deveria ir, para onde ele não deveria ir, qual viagem ele deveria seguir. Então, até quando ele estava preso, ele viu naquilo uma oportunidade. Eu estou aqui para fazer por algum propósito. E aí ele foi e pregou para o carcereiro, e o carcereiro, né, entregou a vida dele a Cristo. Então, assim, confie nos planos de Deus. Lá em Jeremias 29:11, ele fala aquele versículo que eu amo, né, que eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, né, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que eu desejasse, né, que eu desejo para você. Então, assim, os pensamentos do Senhor são pensamentos bons. Então, se você confiar que o Senhor te ama e que o Senhor é bom e que os pensamentos dele para você são infinitamente maiores do que os seus, relaxa, relaxa. Eu sei que isso é um exercício muito difícil, galera, porque a gente está passando, né? A gente não vai abrir, mas a gente está passando por um período muito difícil, muito conturbado da nossa vida. E essa live, ela apareceu logo nesse momento, né? E a gente tem exercido a nossa fé diariamente e a gente crê que Deus não tem plano B, entendeu? Então, nós cremos que Deus vai nos dar a saída. Então, assim, Deus não depende de circunstâncias humanas para fazer um milagre na sua vida. Deus não depende de circunstâncias humanas para cumprir o propósito dele na nossa vida. Então, tente descansar nele. Tente descansar, entendeu? No Senhor. Um outro exemplo é de José. Lá em Gênesis 50, mais ou menos, 50, 20. Tudo que parecia derrota na vida de José, no final a gente soube que era um propósito.
né? José foi traído pelos irmãos, José foi jogado no poço, José foi vendido como escravo. Depois que ele foi vendido, ele ainda foi perseguido pela mulher, né, do rei e sofreu tudo, foi preso. Gente, e no final tudo fazia parte do plano do Senhor, entendeu? Então às vezes você está passando por algo, você tem que orar, e isso a gente está falando para nós mesmos, que devemos orar e perguntar: Senhor, qual o teu propósito nisso? Sim, por favor, tudo a propósito que eu venha chegar, né, ao seu objetivo, que a minha fé não seja esmorecida, que eu não venha vacilar e que eu venha seguir firme no seu propósito. As dificuldades estão vindo, que o Senhor possa me ajudar, o Senhor está no controle. Jesus sentiu medo, né, na cruz. Jesus foi orar no Monte das Oliveiras e ele também em determinado momento ele não duvidou, mas ele tinha aquele anseio como nós temos, né? Ele passou pela mesma aflição. Como homem, né? Entendeu? Porque ele sabia que o propósito dele era a cruz. Mas imagine já né, o fato de, até como ele fala aqui, desde o início faço conhecido o fim. Como ele era Deus, então ele já sabia o fim. Então imagine você saber que no dia seguinte você vai ser chicoteado, você vai ser transpassado, né? Nos pés, nas mãos, nas costelas, enfim, tudo que Jesus passou na cruz por nós, até a cruz, né? Porque não foi só a cruz. A maior injustiça da história. Exatamente. Né? Foi capaz de dividir o antes e depois de Cristo. Mas mesmo na injustiça, ele fez o propósito dele se cumprir. Porque é exatamente esse paralelo com a nossa vida. Que às vezes a gente acha assim: poxa, mas eu sou tão injustiçado, eu acho que deveria estar passando por uma outra condição, não ter a minha cura, ter a minha vida financeira, ter um casamento abençoado, ter filhos. Mulheres que ainda não conseguiram ter filhos se sentem menosprezados, injustiçados. E como nós dissemos aqui, Deus é Pai, é amigo, é o Consolador. Ele que tem a capacidade de nos consolar, de nos dar diariamente aquela condição de permanecermos, como ele diz aqui: meu propósito permanecerá em pé. Ele está falando ao mundão, a era babilônica, que é onde eles adoravam a outros deuses, né? E através do profeta Isaías, isso é muito interessante, que a Teresa falou, quando os dias atuais, os pastores, os evangelistas que fazem tudo que Deus deixa você ter acesso e enxergar, significa que ali é algum propósito. E faz todo sentido, porque os profetas, eles caminhavam por visões, eles caminhavam por o Espírito Santo, né? Deus falando com eles. Então, essas visões que aconteciam há milênios atrás, se você olhar cada parte da palavra de hoje, você vê que elas estão se cumprindo. Serviu de degrau, né? Exatamente. Cada degrau para chegar até exatamente no fim. O problema é que a gente só tem essa visão no final. Por isso que se você olhar para outra palavra, você fala, é lâmpada para os nossos pés. Não para os nossos olhos. Exatamente, porque se fosse os olhos, vamos supor que você amanhã vai acometer de alguma situação que você não queira, de uma doença ou de outra coisa, sei lá, qualquer outra coisa. Imagina se nós enxergássemos tudo que fôssemos viver até o final da nossa vida agora. Se Deus nos desse uma visão de todo o processo, exatamente, a gente toda a caminhada, a gente desistiria. A gente é fraco. A gente desistiria hoje, só por saber que daqui a algum tempo, amanhã ou depois, passaríamos por determinada situação. Certamente nós não teríamos como chegar no final, né? E o melhor das coisas está no fim, como diz ele mesmo, né? O melhor está no fim sempre. Então, se você está passando por uma situação difícil, complicada, ou até uma situação que você não vê uma saída,
seja ela qual for, ainda assim há propósito. Lá em Salmos 26, que eu estava lendo também, abri por acaso, tá assim. Salmo 26, 12. O meu pé está firme em terreno plano. E na minha Bíblia eu até circulei, botei o terreno plano é Jesus, né? O Senhor é a nossa rocha. Então ele é o firme fundamento, né? Aquela música super linda que eu amo. O Senhor, tu és o meu firme fundamento. Então se a gente edificar a nossa vida, né? No firme fundamento, na pedra angular que é Cristo, o propósito, a edificação. Lembra da mensagem do arquiteto? Então vai chegar, a obra vai ser feita. Né? Então, assim, coisas do dia a dia que acaba nos direcionando para o firme fundamento de Cristo, para o propósito, para não perder o controle. Né? O Senhor, ele não perdeu o controle da sua vida. Entendeu? Ele não perdeu o controle da sua vida. Tudo, por mais estranho que pareça, né, faz parte do plano A. O Senhor não tem plano B. O que pode parecer um plano B é o desdobramento do plano A, né? Então, fique tranquila. Ontem eu estava lendo um testemunho do pastor Cirilo. E eu, rapidamente, quando eu vejo um testemunho, eu mando pro Jacques. E era algo que a gente estava orando ao Senhor. E o testemunho, ele falou que ele estava passando por uma grande situação, um grande problema na vida dele. E ele pediu ao Senhor, orava ao Senhor por um milagre imediato. Senhor, eu preciso de um milagre, eu preciso de um milagre. O Senhor está no controle da minha vida, por que isso está acontecendo? Eu estou muito nervoso, estou muito ansioso, eu preciso de uma provisão. E ele tinha data, ele tinha prazo, né, para cumprir aquele propósito na vida dele. E aí ele foi orar, ele jejuou, ele orou, ele buscou o Senhor, ele leu a palavra durante dias e dias, e Deus deu uma palavra para ele em Gênesis. E aí ele não entendeu, Senhor, eu não entendi essa palavra, eu estou confuso. E aí ele com calma foi se acalmando o espírito dele na palavra. E aí Deus falou com ele. E Deus falou assim, olha, eu criei o alimento, eu criei toda a terra, né? E cada alimento no segundo dia. E eu só fui criar o homem no sexto dia. Então, assim, eu não sou irresponsável, né? Primeiro ele dá a provisão. Primeiro eu dou a provisão. Antes de te criar, eu já te dei a provisão. Então, assim, eu não sou irresponsável a ponto de te dar um propósito, de te mostrar um caminho e não te dar a provisão para aquilo. Nossa, eu fiquei assim, sabe? Caraca, como a gente é falho. Por isso que... Como a gente é pequeno. Exato, por isso que o pessoal fala assim, um casal, né, que não tem filho, por exemplo, e pensa assim, caramba, mas como eu vou ter filho? Eu não tenho condições de ter um filho. Pensa sempre aonde? No financeiro. Mas eu vou ter que fazer o quartinho, roupa, depois a escola. Sim, a despesa é alta, a gente sabe, a gente tem 3 crianças em casa, a gente sabe o quanto isso requer de nós, né? Mas, como diz a palavra, né? Deus já deu a provisão. Ele já deu futuro. Exatamente. E Ele não nos desampara, né? Ou seja, se Ele permitiu que você venha ter um filho, 2 filhos, 3 filhos, assim como nós temos 3 filhos em casa, em nossa família, a provisão certamente irá chegar. Exatamente. Então é sobre isso, assim, não é o fato de você planejar para ter. Na realidade, o plano de Deus é diferente. As bênçãos já existem e a palavra diz que Ele conhece você, conhece a nós desde antes da fundação do mundo. Mesmo ainda quando você era um pequeno embrião, lá no ventre da sua mãe, ainda assim Ele já sabia, conhecia o seu nome e conhece todos os dias da sua vida. Já está escrito no livro da vida. Exatamente. Então, se por acaso o Jacques deu esse exemplo de filho, se por acaso você perdeu um emprego e não entende a perda do seu emprego, pode ser um redirecionamento do Senhor para algo melhor, Fechar alguma outra porta, alguma outra oportunidade, algo melhor. Se você estava num relacionamento
Relacionamento, não casamento, É. tá? A Relacionamento. gente não tá aqui levantando a bandeira do divórcio pra ninguém, tá? Pelo Deixando contrário. bem claro. É. Então, se você tá num relacionamento que não deu certo, que terminou, entenda que Deus tem um plano maior. Isso pode não ser um atraso, isso pode ser um livramento, um realinhamento do Senhor na sua vida, tá? Se você tá com alguma crise, seja ela financeira, seja ela profissional, seja ela sentimental, ou se você está com alguma doença, né? Primeiramente declare a cura em nome de Jesus, porque, né, Ele já levou sobre si todas as suas enfermidades na cruz, né? Mas assim, isso pode servir como um abrir de portas para um testemunho futuro, né? Eu acredito que algumas situações na nossa vida o Senhor traz na nossa vida para a gente poder ministrar na vida das pessoas no futuro sobre aquela coisa, né? Jesus passou por várias situações aqui na Terra para que a gente tivesse um respaldo. Olha, não, mas Jesus passou por isso aqui. E possamos E ele ser ganhou. testemunhas. Exatamente. Porque como você vai ser testemunho de algo que você só viu? Mensagem anterior. Mensagem anterior. Vai lá no nosso Instagram, procura testemunhas vivas e ó, tá lá. Porque ser testemunha não é, eu ouvi, como a Thaís é advogada, então ela até colocou um exemplo aqui jurídico, né? Para ser testemunha você tem alguns pré-requisitos. Para ser testemunha você tem que ter vivido aquilo. Exatamente. E não, eu escutei fulano ou fulana falar. Não, isso não é testemunho. Então, o fato de testemunhar está muito ligado a essa questão mesmo. Você tem que viver. Você tem que viver aquilo. E você só consegue testemunhar que você viveu. Se você viveu. Você viu. Se você viu, viu. você estava presente. Estava presente. Se alguém te falou, você não é testemunha. Você soube através de alguém. Então, e aí você é contraditada no direito, né? Na audiência. Você não pode ser testemunha. Seu testemunho não é válido, vamos dizer assim, né? Exatamente. Então... E os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. Porque Deus, a palavra dele é verdadeira, é eterna e é atemporal, gente. É o que eu falo sempre isso. A palavra dele não sofre atualizações, como hoje, né? Você tem diversas frentes aí teológicas e muita gente louca na internet falando, não, que a palavra de Deus ela sofreu atualização conforme os tempos modernos. Negativo. Isso aí é obra do inimigo, é obra desse mundo perverso que quer que você mude a mente por algo que já está escrito há milênios atrás. A palavra dele nunca vai mudar, até porque Deus é imutável. Deus é único, ele é onipresente, onisciente, ele sabe de todas as coisas, tudo está no seu plano, nada foge do seu controle. Imagine que ele, ao criar, né, ele falou, haja luz e houve luz. Ele criou os mares, ou seja, imagine as referências que ele deu, as limitações que ele deu aos mares para não ultrapassar. Exatamente, olha o controle dele, a distância da Terra para a Lua, para as outras estrelas, para as outras galáxias. Imagine como nós, se fizermos um distanciamento, existe até um vídeo que é bem recente, está correndo agora na internet, que é uma visão que é como se você estivesse saindo do planeta Terra e indo para o espaço. Você se sente muito pequeno em relação a isso. E imagina que Deus criou todo esse processo, né? Todos os planetas, todas as galáxias. Ele chama as estrelas por nome. Então a nossa mente é incapaz, né? Por isso que a gente repete aqui sempre, nós somos incapazes de entendermos a grandeza, o poder de Deus. Então o fato dele ser o Criador de tudo e de todas as coisas, ele exatamente sabe como ele criou e qual foi o plano perfeito dessa criação. E ele é perfeito para terminar a obra. Exatamente. Né? Lá em Filipenses 1 diz que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Então,
fique em paz, porque Fique o firme. propósito, você pode estar passando por qualquer outro, né, probleminha Exato. ou desvio, mas faz parte do plano do Senhor, faz parte do roteiro da sua vida. Sim. Né? O Senhor, Ele é bom e Ele tem roteiro de paz, Exatamente. né? Não de mal. E isso está servindo para nós dois, tá? Sempre serve, todos os dias. Ai, Jesus. Aqui, eu acho que a gente costuma É dizer mais que pra gente. é uma cura, Olha, é uma cura pessoal nossa, né? Como indivíduo, como casal, como família. E Deus sabe de todas as coisas. Assim, tudo está no controle dele. A gente pode fraquejar, a gente pode ficar um dia mais triste, outro mais caído. a gente confia no A gente confia no Deus que a gente crê, um Deus que é vivo, um Deus que é eterno, um Deus que o Espírito Santo do Senhor está sempre conosco, nos guiando, né? E até esse domingo agora nós recebemos uma palavra do nosso pastor, que é o Timóteo, sobre como sermos guiados pelo Espírito Santo. É uma trajetória que ele até deu a referência, né, do rádio, naquela frequência, ou seja, Deus continua sendo ali, ó, você mudando, você se afastando dele, você chegando perto dele, ele é imutável, ele continua guiando seus passos, continua na sua vida. A única diferença é que a gente é que se afasta, a gente que, por alguma razão, por algum motivo, a gente acaba desconectando dele, né? Desconectando da videira, né? Como diz, eu sou a videira, Jesus é a videira. Então, é que os planos de Deus, eles nunca irão ser frustrados. E o melhor das coisas está no fim. Se ainda não deu certo aquilo que você está passando, seja ele um emprego, seja ele o seu negócio, seja ele uma cura espiritual, uma cura física, qualquer coisa, gente, qualquer coisa, ele é seu pai, ele é o nosso pai, ele é o nosso melhor amigo, ele é um Deus de perto, não é um Deus de longe. Então a nossa oração de hoje, ela é sobre isso, é que Deus não tem um plano B, o plano dele só é único e perfeito, né? Então vamos orar. Querido Deus, ó Pai, obrigado, Senhor Deus, por mais um dia de vida, por mais uma manhã na sua presença, Pai. Como é bom saber, Senhor Deus, que nós somos seus filhos, nós somos filhos amados, favorecidos. Senhor Deus, como diz lá em Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, nós estamos guardados, né, sob sua destra, seu escudo. Ainda que haja situações adversas, ainda que haja problemas que certamente iremos enfrentar todos os dias da nossa vida, mas nós temos a certeza no nosso espírito, conectado com o Espírito Santo do Senhor, que o Senhor continua no controle das nossas vidas, o Senhor continua guiando nossos passos, o Senhor é lâmpada para os nossos pés, para que eles possam enxergar dia após dia e possamos confiar em Ti, Senhor Deus. Podemos, mesmo fracos, no Senhor nós somos fortes, né? E possamos ser fortes e corajosos, né? E o Senhor possa nos dar essa capacidade, né? A sabedoria para que a gente possa entender que tudo está no seu plano, nada foge do seu controle. Amém. E que o Senhor não tem nenhum plano B, nenhum plano C, o plano do Senhor é perfeito, o plano do Senhor é único. Senhor Deus, lhe peço nessa manhã, oramos, Senhor Deus, para que alcance cada pessoa nessa live, cada pessoa ao assistir essa mensagem, para que possa tocar no coração de cada um, Senhor Deus, mesmo aquela que seja até descrente, nunca tenha tido uma experiência com o Senhor, aquela até que nunca tenha aceitado o Senhor como o seu Senhor, Salvador. Seja feita a Tua vontade, Senhor Deus, sobre a vida dela, que ela possa entender, Senhor Deus, que nessa vida não há outro caminho. O Senhor exatamente é o único, Pai. O Senhor é um Deus eterno,
mas que a gente precisa, Senhor Deus, a gente necessita do seu auxílio, da sua destra, da sua graça sobre nós, que o Senhor hoje possa derramar essa graça sobre nós e nos dê, nos capacite para que a gente possa caminhar, Pai. Pois sabemos que essa vida não é fácil, Senhor Deus. Nós passaremos sim por tribulações e tropeços, mas o Senhor continua no controle. O Senhor continua dentro do seu plano, pois há um propósito no fim de todas as coisas. E nós acreditamos, Senhor Deus, porque nós sabemos, nós cremos, Pai. A sua palavra é viva, ela é verdadeira, e que possamos continuar essa caminhada, Senhor Deus, até que possamos alcançar o propósito do Senhor em nós. É por essa razão que nós estamos aqui, na sua presença, Senhor Deus, e te pedimos em nome do seu Filho Jesus, que o Senhor possa nos conduzir, Pai, nos guiar diariamente. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Jesus, por nos mostrar que o Senhor tem um plano perfeito. Obrigada, Jesus, por não nos deixar, Senhor, esmorecer na fé. Por mostrar, não só para todo mundo, como para mim, para o Jax, que o Senhor tem um plano. E que o seu plano não é um plano B. O Senhor tem um plano bom, agradável e perfeito para a nossa vida. Amém, Jesus. Que a gente pode, às vezes, tentar desviar dos seus caminhos, Senhor, mas o Senhor firmou nossos passos na rocha, que é o Senhor, nosso firme fundamento. Então o Senhor nos leva por planos, retos, por caminhos retos, até o seu propósito, até o seu propósito ser cumprido. Amém. Então a gente tem que descansar em Ti, a gente deve descansar em Ti, porque a gente confia no seu amor leal. Pai, em nome de Jesus, a gente pede que o Senhor nos ajude a depositar as nossas ansiedades, as nossas preocupações, a nossa pequenez como humano, Senhor, Sim, nas Senhor. Tuas mãos, que o Senhor venha nos ajudar dia após dia a não desanimarmos, Senhor, nessa batalha, na corrida, nesse caminho, porque a vida tende a nos desanimar, a vida tende a nos deixar sem fé, a nos fazer fracos, mas a Tua palavra diz que quando a gente é fraco, aí sim a gente é forte, porque é o Senhor que nos fortalece, porque é a Sua alegria que nos fortalece. Então nos guie, Senhor, por veredas mansas, pelo caminho justo, Senhor, até chegar ao seu firme propósito na nossa vida, porque o Senhor é fiel. O Senhor é fiel. E como o pastor Cirilo nos ensinou ontem, o Senhor já deu a provisão. Antes de nos fazer, o Senhor nos deu o alimento. Então, antes de entrarmos no problema, o Senhor já deu a saída. Antes de termos dúvida, o Senhor já deu a resposta. O Senhor é perfeito, Senhor. O Senhor é grande e poderoso. Então a gente confia na sua grandeza, confia na sua lealdade. Muito obrigada, Senhor, por ter nos mostrado isso na manhã de hoje. E que o Senhor possa mostrar isso para outras pessoas que no momento certo vai ver essa live. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Como é bom, Senhor Deus, saber que nós podemos nos achegar ao Senhor, estarmos firmes na rocha, porque a gente sabe que a gente vai passar por situações difíceis, né? Mas a gente continua firme. Espero que Deus tenha alcançado aí a sua vida, o seu coração, a sua mente, e que Ele de alguma forma te dê um refrigério nessa manhã, ou no momento que você escutar essa mensagem. Amém. E que Deus é a autoridade máxima sobre a sua vida, Ele é soberano. Amém. Tá bom? E que hoje você tenha um dia incrível, um resto de semana maravilhoso, e que amanhã nós estamos juntos novamente, a partir das 5 horas da manhã, se Deus quiser. Amém. E Ele quer. Tá bom? Fique com Deus. Um grande beijo no coração. Gente, fique com Deus. Lembrando que mês que vem a gente vai ter a reunião de oração presencial aqui na nossa casa. Exatamente. Então, se você No quiser dia 5 de setembro. 5 de setembro. É uma sexta-feira. Se você quiser participar,
você manda um direct pra gente, ou então Exato. olha lá no nosso convite, né, que tá Exato. fixo no perfil, pra você pegar o endereço, mas dá uma confirmada pra gente, porque, né, a gente quer te esperar, que a gente quer orar pela sua vida antes de você estar aqui, Exatamente. tá bom? Vai ser um prazer receber você na nossa Enorme casa. prazer. E juntos a gente vai buscar a Deus em oração. A presença de Deus. E o Nossa, fogo cara. cai, O vem fogo preparado cai. pro fogo cair. Prepare-se. Tá bom? Fique com Deus. Ótimo Beijo. dia. Até amanhã. Tchau, tchau.